Quase morte é um conceito adequado, mas ao mesmo tempo capcioso. Por quê? Adequado porque efetivamente não houve morte. Capcioso porque aqueles que aludem à dita experiência de quase morte pretendem de fato a alegação de que houve um vislumbre da pós-vida ou da vida depois da morte. Então, vale reeditar que ainda não houve morte alguma. Aliás, não precisamos nem sequer correr perigo de vida para experimentar os ditos sintomas da quase morte. O approach fantasioso e esotérico do fenômeno eclodiu em 1975, com a publicação sensacionalista de A Vida Depois da Vida, de Raymond Moody, um pseudo filósofo esotérico que também se dizia parapsicólogo e que logrou a posteriori 2 discutíveis títulos de doutor, sendo um em psicologia e o outro em medicina, mesmo sem nunca ter frequentado uma faculdade de medicina. Moody reside, por mera coincidência, no fantasioso mundo de Las Vegas. O livro de Moody se tornou best-seller entre os esoteristas de plantão, os ditos espiritualistas e também para aqueles que, como todos nós, temem a morte. Para Moody, especialista em vida após a vida, a coisa funciona mais ou menos assim. Primeiro, a sensação de flutuar e ver lá embaixo o próprio corpo, ou a dita experiência extracorpórea, ou ainda a experiência fora do corpo, ou corpo astral. Depois, segundo, a sensação de atravessar um túnel, um corredor, ou uma câmara em espiral, no fim do qual frequentemente existirá uma luz. 3. A sensação de visão ou presença de entes queridos que já morreram, Detalhe importante. Ou de figuras divinas, onde, curiosamente, a divindade varia com o credo e a religião geográfica. Por exemplo, na Índia, onde o hinduísmo dominante conta ao menos 360 divindades, que multiplicadas pelos respectivos avatares em reencarnações totalizam mais de 2 milhões de divindades, seria possível ser recebido por uma verdadeira comitiva, E puxando o coro, poderia estar ali Hanuman, o deus macaco, que voa sem ajuda de asas e solta raios pelo rabo, Provável inspiração para o Pikachu, e sem demérito aos demais deuses e seus superpoderes, mas eu curto Hanuman. Mas um verdadeiro médico, o Dr. James Winery, chegou às mesmas evidências, só que por outro caminho. Winery foi contratado pela Força Aérea Norte-Americana para dirigir os treinamentos para os pilotos de caça. Isso porque, desde o advento dos jatos e caças, os pilotos passaram a apresentar problemas de perda súbita da consciência, quando submetidos à força G, fenômeno também conhecido como G-LOC. Isso, além de curiosos relatos de experiências místicas, quando sobreviviam para contar a experiência. Pois, na centrífuga do Naval Air Welfare Center, na Pensilvânia, as experiências de quase morte foram simuladas por Winery e finalmente esclarecidas. Winery descobriu um fenômeno notável.
A quase totalidade dos pilotos submetidos aos testes experimentaram o tal efeito túnel, acompanhado da tal visão de uma luz e a sensação de flutuar acima do próprio corpo. Além de relatos de algumas experiências místicas, dependendo sempre do grau de religiosidade, e quase sempre experimentando uma indescritível sensação de euforia, paz, serenidade, no retorno à consciência. Lhe parece familiar? Whinnery foi capaz de induzir tais sensações mais de 1000 vezes em 16 anos de pesquisa, e seus estudos eram estudos controlados, seguindo protocolos, rígidos protocolos científicos. E esses experimentos foram registrados em filmes. Whinnery observava, por exemplo, o momento exato em que os pilotos perdiam a consciência, né? Não deixando dúvidas sobre as causas do fenômeno, a hipóxia. Pois, sob a pressão exercida pela força G, nas palavras de Whinnery, abre aspas, o sangue escoa da cabeça em direção ao centro do dorso, fecha aspas. E tudo isso é uma questão de segundos. Quando o experimento era procedido de maneira gradual, o sujeito experimentava primeiro a sensação de tunelamento, de túnel, depois a luz, no fim desse túnel, né? E finalmente a cegueira e o desmaio. Fenômeno este causado pela perda de oxigênio na retina, seguindo o trajeto em efeito cascata até o córtex visual, né? Produzindo o dito efeito de túnel, de tunelamento, né? Isso à medida que os neurônios vão se fechando, né? Portanto, de fora para dentro, das extremidades para o centro. O fenômeno é comum em relatos de quase morte, né? Mas agora é sumariamente reconhecido e tratado, porque a hipóxia pode levar a uma experiência terminal se não for revertida. Mas não compreendê-la nos levou a alucinar a realidade. Outro médico e neurocientista, este também de verdade, o Dr. Cummings, observa que, abre aspas, a sensação de paz e serenidade provavelmente é produzida pela liberação de vários neurotransmissores, como endorfina, serotonina e dopaminas. As experiências de quase morte, segue ele, provam apenas que, quando o cérebro é privado de oxigênio por períodos prolongados, imediatamente antes do dano cerebral ocorrer, é desencadeada uma série de eventos neurofisiológicos que caracterizam a dita experiência de quase morte. Fecha aspas. Só isso. Experiências sobrenaturais de quase morte são, na verdade, truques da mente. E isso faz evaporar no ar um sem número de negócios e construtos filosóficos. Em 2001, a Lancet, o jornal britânico de ciência médica mais respeitado do planeta, publicou o estudo do neurocientista holandês Pim van Lommel, que analisou 344 casos de pacientes cardíacos que passaram por procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Lembrando que morte precisa ser cerebral. 12% deste grupo relatou experiências de quase morte. Em alguns casos, houve relatos de encontros com parentes mortos. O Dr. Mark Crispin, médico da emergência em um hospital em Portland, Oregon, analisou o eletrocardiograma de pacientes com parada cardíaca e dados como, abre aspas, mortos, fecha aspas, concluindo que, na verdade,
Nas palavras dele, abre aspas, o que eles mostraram foi o que os eletrocardiogramas mostraram foi uma diminuição, uma atenuação, fecha aspas, na atividade cardíaca. E que, abre aspas, somente uma minoria experimentou uma parada cardíaca por mais de 10 segundos, fecha aspas. Na verdade, de acordo com a ciência médica e forense, abre aspas, ninguém teve morte clínica, fecha aspas, e ressalta Crispin, né? Ainda que, abre aspas, nenhum médico deve declarar morto um paciente num código 99. Ter uma parada cardíaca no intervalo de 2 a 10 minutos e ser prontamente reanimado não torna uma pessoa clinicamente morta. Significa que o seu coração não está batendo e que a pessoa pode não estar consciente, fecha aspas. Como o cérebro opera confiando nos estímulos externos relativos à nossa cognição, quando uma parte deste complexo gera um quadro ilusório, outra parte do cérebro, provavelmente o hemisfério esquerdo, pode interpretar tais ilusões como um acontecimento real, externo e captado regularmente por nossa cognição, como é um sonho, mas com diferentes nuances, por diferentes motivos, e até mesmo em função de neuropatologias. Portanto, todo o processo supranormal ou paranormal pode ser resumido na seguinte descrição. As nossas vias cognitivas estão embotadas. Uma ou muitas partes do nosso cérebro codificam ilusões, enquanto a outra parte, ainda consciente, trata de considerá-las parte inexorável da realidade. Drogas alucinógenas como a atropina e outros alcaloides, né, provenientes da beladona, mandrágora, da estramônio, como é o nome, da datura estramônio, também desencadeiam experiências ditas sobrenaturais, como a sensação de flutuar fora do corpo, e o efeito túnel, né? Feiticeiras eurasianas e xamãs americanos também utilizavam esses recursos para suas viagens extracorpóreas, quando na verdade os seus pés ficavam bem plantados na terra, enquanto suas mentes entorpecidas vivenciavam um estado ou um espetáculo alucinatório. E isso pode ser comprovado por imaginamento cerebral e pode ser induzido sem drogas, mas com eletrodos. Anestésicos dissociativos que promovem a depressão da função neural no sistema, complexo nome, neurocorticotalâmico, né? E nos neurônios também nociceptivos, causam, respectivamente, dissociação corporal e analgesia, e podem ser devidamente estimulados ou simulados, melhor dizendo, em laboratório. Mas também alimentam o lirismo das ditas viagens corpo astral. Os anestésicos dissociativos promovem um estado de catalepsia, onde estará presente o aumento do tônus muscular, manutenção dos reflexos protetores e com a permanência dos olhos, né, bem abertos. As cetaminas são o maior grupo representante dessa categoria. A ingestão da metilenodioxianfetamina, ou MSA, melhor, MSA simplifica, pode ativar lembranças antigas e produzir a sensação ilusória de regressão. A ingestão da MSA, ou metilenoxidioxi,
A ingestão da metilenodioxianfetamina, ou MSA, mais simples, MSA, pode ativar lembranças antigas e produzir a sensação ilusória de regressão. O DMT, ou dimetiltriptamina, também conhecida como molécula do espírito, muito utilizada pelos xamãs sul-americanos, né, com o nome de marketing comercial de ayahuasca, né, causa a sensação ilusória de dissociação entre a mente e o corpo, tipificando relatos como, por exemplo, eu estou fora do meu corpo, eu já não tenho um corpo, estou flutuando, estou voando, estou subindo, estou transcendendo. Tais viagens, ditas espirituais ou de consciência intensificada, quando comparadas com a operação normal ou racional do cérebro, não deixam dúvidas de que drogas psicodélicas como o DMT são capazes de produzir a sensação de contato com o imaginário sobrenatural do paciente ou com seres inumanos, mas apenas se a pessoa tiver tais referências. Pessoas céticas, instruídas e mais sofisticadas, quando submetidas aos mesmos testes e mesmo sabendo que essas sensações são induzidas por drogas, não foram capazes de discernir entre fantasia e realidade. O registrador emocional do sistema límbico, localizado nas profundezas e abaixo dos lobos temporais, pode ser facilmente enganado por essas drogas. Ou, como no caso de neuropatologias, né, onde não conseguimos distinguir acontecimentos reais, gerados por experiências reais, né, produzidas externamente, né, não conseguimos distinguir isso de experiências irreais, ilusórias, produzidas internamente, como no sono. Um grupo de psicólogos formados por membros da Universidade de Edimburgo e de Cambridge publicaram recentemente um estudo no jornal Trends in Cognitive Science, onde o fenômeno também foi explicado. O título do sugestivo e definitivo trabalho foi There is Nothing Paranormal About Near-Death Experience. How Science Can Explain Seeing Bright Lights, Meeting the Dead, or Being Convinced You Are One of Them. Isto é, não há nada de paranormal em experiências de quase morte, como a neurociência explica, né? Isso envolve luzes brilhantes, encontro com mortos e o fato de você se convencer de que é um deles, né? Isso também acontece. Os pesquisadores analisaram os mesmos fenômenos do efeito túnel, luz no fim do túnel, encontros com parentes mortos, e concluíram que tais sintomas, abre aspas, estão bem longe de um vislumbre da vida após a morte. Na verdade, são truques da mente e têm uma base biológica, fecha aspas. Por esse motivo, dediquei-me a um curso de especialização na University of British Columbia, intitulado The Science of Religion. As experiências de quase morte são relatadas em todas as culturas, desde a Grécia Antiga. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, cerca de 3% dos americanos já passou por algo similar. Para os pesquisadores, isso pode ser provocado pela tentativa do cérebro de dar sentido às sensações e percepções incomuns que ocorrem durante um evento traumático ou mesmo na tentativa de solucionar angústias e desorientação. Além da hipóxia e do caos bioquímico causado pela liberação de neurotransmissores, outro responsável por tais delírios é a noradrenalina
liberada no mesencéfalo e que, quando liberada, pode evocar emoções positivas, excitação, alucinações e outras descrições da sintomatologia dos quase mortos, como o encontro com entes queridos. Mais uma vez, fica claro que fenômenos esotéricos são, na verdade, bem terrenos. No caso da experiência de quase morte, a hipóxia e suas decorrências bioquímicas são o caminho, a verdade e a luz, sem direito a sursis. No caso do Sr. Raymond Moody, o problema pode estar nos lobos temporais ou nos lobos parietais, originando, respectivamente, alucinações e autoengano, ou estamos falando de um caso de estelionato qualificado. Bom, no caso de seus ávidos seguidores, a explicação pode estar na cultura da crença na crença, que encontra eco em seus sistemas neurais tendentes ao espetaculoso, como na máxima de Tertuliano: credo quia absurdo. Creio porque é absurdo. Parafraseando o meu amigo Michael Shermer, grande autor, grande neurocientista, primeiro nós acreditamos ou aderimos à crença por motivo torpe ou neurofisiológico. E só então elencamos explicações aparentemente racionais para sustentar tais crenças absurdas. Temo que a grande maioria dos leitores de absurdos esotéricos demande uma boa revisão em seus lobos temporais, parietais, córtex cingulado e parte anterior dos lobos frontais, pois vida longa à ressonância magnética.